aí, pessoal, o assunto é a segunda venda do jovem Wanderson, saído cedo daqui e que vai nos render 15 milhões de reais e que todos comemoram isso. O Grêmio parece ter perdido a noção da sua grandeza. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Estou agora aberto no site da Perfil Sul há mais de 30 anos, com excelência, precisão e eficiência para fazer o seu projeto. Você que é empresário e precisa de um projeto com aço, com alumínio, você precisa conhecer a Perfil Sul. Obtenha precisão e eficiência. Você precisa conhecer uma empresa que desde 94 é líder no setor de fabricação e fornecimento de soluções de metalurgia. Tá aí para você. Os contatos estão na descrição do vídeo e você vai ver muito a Perfil Sul por aqui. Gente, Wanderson. Hoje eu estava lendo a seguinte matéria. Grêmio comemora a venda de Wanderson para o Barcelona. Wanderson foi vendido aqui quando o Grêmio começava a campanha da Série B por 11 milhões de dólares para o Mônaco. Aí, naquele momento, o Grêmio pagava com o valor do Wanderson dificuldades que tinha para gerir as suas contas. Pagava a rescisão do senhor Thiago Neves, a rescisão do senhor Vanderlei, a rescisão do senhor Paulo Vitor, pagava o alto salário de Rafinha, pagava o que seria a rescisão de Douglas Costa, e resolveu naquele momento, e foi importante para sustentar aquele time de 15, 16 milhões de reais que havia caído para a segunda divisão e começava a campanha com o senhor Wagner Mancini no comando do Grêmio, que depois teve que pagar a rescisão de contrato do senhor Wagner Mancini, porque entendeu no meio do gauchão que ele não servia para o Grêmio. Deveria ter entendido no dia que ele foi contratado. Mas não. E hoje o Grêmio comemora porque é a entrada de um dinheiro necessário para cumprir o orçamento. O Grêmio perdeu claramente a noção do seu objetivo. O Grêmio perdeu, na política de futebol, a noção da sua grandeza. 15 milhões de reais representam basicamente o que o Grêmio vai gastar com o senhor João Lucas. O Grêmio, entre direitos econômicos de alguns jogadores, como Tassiano, e também dinheiro investido, foi o que o Grêmio pagou ao Santos por João Lucas. 11 milhões e pouco de valor investido, mas o salário dele, 15 milhões. É balela acreditar que esses 15 milhões do Wanderson serão unicamente para o Grêmio reinvestir ou para o Grêmio buscar ser maior. Não. O Grêmio está usando isso para pagar jogadores que não têm condição nenhuma de estar aqui. Vocês já pararam para pensar quanto custa ou quanto vai custar o Amuso? E as compras de jogadores que não deram certo aqui? Quanto custou ao Grêmio o Iturbe? Parem de acreditar que vender jogador jovem vai pagar estrutura e evolução do clube, ou até mesmo investimento em base para a evolução do clube. Esses jogadores estão vendidos muitas vezes abaixo do valor de mercado para pagar esse tipo de negócio. No ano passado, esse ano, nós temos a valorização. Vendemos bem o Natan Fernandes, vendemos o Cuiabano. No ano passado, vendemos o Gustavinho. O Gustavinho saiu daqui por 11 milhões de dólares. O Grêmio não vai contratar nunca o Gustavinho, mesmo que tenha 11 milhões de dólares para contratar. Essa é a ideia, esse é o raciocínio. Sabe quando que o Grêmio vai contratar o Wanderson? Nunca. Agora imaginem um time que tenha Wanderson, Cuiabano, Gustavinho, Natan Fernandes, Matheus Henrique,
Imaginem esse time. Vocês acham que é pior ou melhor? Mas não, nós pegamos o dinheiro desses jogadores para pagar o Iturbe, o Rodrigo Eli, o Generson, o João Lucas, o Camilo. É para isso. É para isso. Tu tá pegando dinheiro bom e investindo em dinheiro ruim. A realidade é dura, mas ela precisa ser dita. Ela precisa ser dita. O Grêmio perdeu a noção ao longo destes últimos 10 anos do seu objetivo. Do seu objetivo. Marcelo Groy, Wanderson, Juan, Rodrigues, Cuiabano, Arthur, Matheus Henrique, Luan, Pedro Rocha, Cebolinha, PP, Gustavinho. Um time inteiro de jogadores que, se estivessem aqui hoje, seriam muito melhores do que esses jogadores que aqui estão. E mais do que isso, iriam nos render muito também dentro da estrutura, pois o Grêmio arrecadou 1 bi em venda de jogadores e gastou mais de 1 bi nestes jogadores. Quanto rendeu o Thiago Neves para o Grêmio? Quanto rendeu o André Balada para o Grêmio? Quanto rendeu, pegando da atual gestão, ou tantos, porque o Grêmio contratou 45 jogadores na atual gestão, 45. Quanto rendeu o Mike? Quanto rendeu o João Lucas? Quanto custa o Camilo? Essa é a nossa realidade. A gente ataca isso e a gente pode sair do lugar. Então, quando surge um jogador de qualidade, e eu não estou dizendo aqui para tirar todos os jogadores e botar em base que o Grêmio Cais fizer isso. Eu estou dizendo aqui, quando surge o Gustavinho, vendam todos os outros e segurem o Gustavinho. Quando surge o Wanderson, que não é todo dia, vendam todos os outros e façam um plano de carreira para o Wanderson aqui. Quando surgir um volante como Arthur, tentem fazer a mesma coisa. O PP é reserva do Porto, porque se incomodou porque queria sair. O PP levou 4 anos na reserva do Grêmio e foi vendido 6 meses depois que surgiu. A política de futebol do Grêmio precisa acordar. O Grêmio precisa fazer um trabalho de 5, 6 anos e cada um desses anos buscar um jogador que saia da base para ser diferente. O Grêmio tem agora Gabriel Mack. O Grêmio tem agora Alisson. Separem os dois. Não vendam. Não vendam. Para que o Grêmio consiga minimamente começar a montar um trabalho de um time diferente. Vocês acham que o Alisson é pior ou melhor do que o Aravena? Daqui a pouco vai ter que vender o Alisson para pagar o Aravena. Daqui a pouco vai ter que vender o Mac para pagar o Arezzo. Daqui a pouco vai ter que vender um ou outro jogador dessa linha para pagar os tantos e tantos jogadores caríssimos que alimentam o mercado, mas que não nos alimentam. É triste falar isso? É. Mas ou acorda, ou não vamos sair desse lugar. O Grêmio parece ter esquecido o objeto da sua grandeza. A grandeza que valorizou o Renato, que valorizou o Valdo, que valorizou o Carlos Miguel, que valorizou o Darley, que valorizou o Roger, que valorizou o Arilson, que valorizou o Luan, que valorizou antes o Cebolinha, e que depois o que fez? Vamos vender. Vendam o Cebolinha e contratem o Marinho. Essa é a boa. Vendam o Luan e contratem o Thiago Neves. Essa é a boa.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.